De volta com o programa Falando Sério, pela Criativo TV, hoje entrevistando o candidato a deputado estadual, Buba Germano. Buba, como você avalia a situação do Seridó e do Curimataú em relação às demais regiões da Paraíba? Eu avalio com muita tranquilidade e, de certa forma, eu vou considerar como uma região extremamente privilegiada pelo olhar desse governante Ricardo Coutinho. Fabiana, o desempenho de Gilma na Assembleia, ele foi pautado em cima de um documento que nós geramos com todos os prefeitos do Seridó e Curimataú, onde nós construímos um plano de desenvolvimento com obras estratégicas. Todos os seus requerimentos são baseados nesse documento e o que eu vou dar continuidade. Como eu tive sempre essa relação com os municípios, é muito bom quando o projeto na Assembleia vem de uma demanda do povo. Primeiro, pelo conhecimento que nós temos da região. Segundo, com a clareza do que é possível o governo fazer. Isso nós temos que estar bastante afinado com as políticas públicas do governo do Estado. E, evidentemente, também do governo federal, porque não é dissociada a política municipal. Política pública, o pessoal tem que entender o que é uma política pública. É aquela que o eleitor, o cidadão, ele sabe que tem acesso e não precisa de intermediário para ter acesso àquele serviço. Então, a nossa região, o governador teve um olhar diferenciado. Nossa região, eu poderia te dizer, com o conhecimento que eu tenho no estado da Paraíba, que é um dos maiores investimentos que tem proporcionais a 120 mil habitantes. São mais de 200 milhões de investimentos. Um governante que olhou para a agricultura familiar, que olhou para os mineradores, que olhou através do empreender para os pequenos negócios, que fortalece a economia local. Um governante que se preocupou na área social, através do pacto. O maior exemplo que nós temos disso é um dos poucos municípios do Brasil que tem um projeto voltado para uma chaga nacional, que é o avanço do álcool e da droga na juventude. O NACAD é um exemplo disso, dentro do pacto social. Crianças da vulnerabilidade de periferia estão aí hoje tendo inclusão, através da arte, da dança, da cultura, e uma jornada ampliada de aula com uma alimentação de qualidade, para que a gente ocupe o tempo dessas crianças. Então, isso foi um projeto articulado com o governo do Estado. Então, o olhar diferenciado para esse Curimataú, tudo tem a ver, inclusive com a postura de hoje a gente ter esse espaço ocupado na Assembleia Legislativa. O Pacto Social ele nasceu de ideias da FAMUP, onde o governante tem a consciência que, para melhorar os indicadores sociais, ele tem que ter a parceria com os municípios e não ter o município como um adversário. Na verdade, quando nós assumimos o governo, quando o Ricardo assumiu o governo na Paraíba, Fabiana, o índice de analfabetismo da Paraíba era 20% de analfabetos, ou seja, isso eram mais de 600 mil paraibanos analfabetos. E através do pacto pelo desenvolvimento social, nós estamos baixando esses indicadores e estamos hoje num patamar de 15% a 16%, ou seja, 4% em 3 anos é muita coisa. Isso é um sentimento que, se o governante quiser priorizar uma determinada área, de forma articulada, não tem que ficar churumingando, reclamando de falta de recurso. O recurso existe e nós temos que potencializar. Evidentemente que a estratégia de um governante é pegar áreas de saúde e educação que detêm em torno de 60% de um orçamento, seja no Estado ou nos municípios, e com esse recurso conseguir transformar isso no bem social. Então, a diferença é essa, e a nossa região hoje eu posso dar um dado que é muito animador. É a região de menor potencial econômico, mas de melhores indicadores sociais, ou seja, a eficiência dos gastos públicos da nossa região estão dando resultados fantásticos, e isso é importante que o eleitor saiba, porque, comparando isso com o governo do Estado, em governos passados, o custeio da máquina administrativa era 41% do orçamento do Estado que se gastava. O governo conseguiu cair para um custeio de 30%, transformando isso em investimento e ampliando rede de serviços. Então, 11%, não é a menos? 11% a menos. E custeio é exatamente o dinheiro pelo ralo, quando se gasta mal com combustível, com carros comissionados, com uma série de outras coisas, né? Então, quando você consegue reduzir custeio, ampliando serviço, o que nós conseguimos em Picuí, Ricardo também conseguiu na Paraíba. Ganha com isso os indicadores sociais
porque você sobra mais recursos para investimento. Na mesma lógica, quando eu peguei a prefeitura de Picuí, o município investia 4%. Eu entreguei com 16% em 8 anos. Ricardo, quando pegou o governo do estado, a capacidade de investimento do estado era de 8%, ele passou para 12%. Ou seja, ampliou em 50% a capacidade de investimento do estado. E aí o eleitor percebe que são obras. Todos os recantos da Paraíba a gente vê obras estruturantes. E concluindo a resposta, eu me sinto numa região privilegiada com o olhar de um governante que separa as querelas partidárias e pensa em dialogar com o povo e trabalhar para quem mais precisa. Buba, nessa sua fala, quais seriam os projetos que estariam dentro dessa visão estratégica que você fala do governo atual e também da sua candidatura para a região? Olha, eu tenho muita clareza com relação a isso. Ricardo trabalhou muito, mas ainda falta muita coisa, porque a nossa região sempre foi muito carente. Não tinha representatividade, evidentemente também não tinha obras estruturantes. Do ponto de vista de infraestrutura, uma das primeiras bandeiras, que isso eu já dialoguei com o governo, que eu vou defender, é a conclusão da estrada de Carnaúba dos Dantas para Picuí, de Picuí para Nova Floresta, e de Sossego para Cubati. Isso nós estaremos com a malha rodoviária toda em 100% atendida. 100% integrado, sabe? Até porque já temos Olivedos, já temos Tenório, já temos Cubati, acesso de São Vicente. Então, Fabiana, do ponto de vista de infraestrutura, isso é uma das bandeiras que vou defender, porque há um compromisso do governo. O segundo ponto importante é a ampliação da rede de serviço de saúde. Mesmo com as críticas que fazemos, às vezes, ao nosso hospital regional, mas ele ainda é um dos melhores da Paraíba, em rede de serviço. Quando eu me refiro à rede de serviço, é porque no passado, os nossos pacientes eram atendidos em ambulâncias, se humilhando em fila de hospitais em Campinas e João Pessoa. Hoje, nós só encaminhamos para fora a alta complexidade. Nós temos todo um centro de imagem aqui, todos os exames, com exceção de ressonância magnética, todos fazemos aqui em Picuí. Isso foi fruto de um trabalho feito no passado com a ideia do centro de especialidades. Temos clareza também das dificuldades, porque essa obra já era para estar conclusa, do hospital, e eu vou lutar para ampliar a rede de serviço na área de saúde. Outra bandeira que tranquilamente irei defender, mesmo sabendo que hoje nós somos privilegiados na área de educação, porque temos um campus da UFCG em Cuité e outra universidade em Picuí, que é o nosso IFPB. Mas ainda há um espaço, Fabiana, na região para lutarmos por um campus da UEPB. Aí nós fecharíamos com chave de ouro a rede de educação em toda a nossa região. E deixar muito claro que as propostas que defendo, elas não têm marca registrada que tem que ser obrigatoriamente em Picuí. Nós estamos tratando aqui de um desenvolvimento regional. E, estrategicamente, é importante que o cidadão ele tenha facilidade de acesso aos serviços públicos. Seja em Cuité, em Picuí, Soledade, aonde quer que seja, em Barra de Santa Rosa, mas nós precisamos é que os equipamentos estejam à disposição da população para que cada município possa usar a sua estratégia de usar bem os serviços públicos. E numa distância razoável, né, entre... Claro que Picuí é privilegiada por estar a 40 quilômetros de todos os municípios. Se tivessem pensado nisso no passado, a situação da nossa região seria outra, porque nós estamos numa fase, Fabiano, e às vezes nós somos vítimas de pessoas ainda que pensam atrasado, dessa disputa de Cuité com Picuí que não existe. Ninguém cresce subtraindo dos outros. Verdade. Toda a minha conduta política de Picuí foi lutando pelo fortalecimento de Picuí. Nós travamos uma luta através de audiências públicas para o campus da UFCG. Quando o Cuité ganhou, eu me conformei e fui atrás do IFPB. Eu não tenho essa visão separatista. Eu não tenho essa visão mesquinha de alguns políticos que querem estimular a discórdia para que eles fiquem bem. Eu sou vítima disso. Então eu aprendi a conviver com isso e, sem sombra de dúvidas, a deputada Gilma deu esse exemplo. Quando o governador a convocou para a definição da escola técnica, ela pediu que fosse entre Cuité e Nova Floresta, porque Picuí já tinha uma escola técnica. Então isso é uma decisão republicana. Quem ganha com isso? Não é a briga entre Picuí e Cuité. Quem ganha com isso é a população, que tem equipamentos à sua disposição e com muita clareza a gente pode avançar nisso aí.
No seu ver, quais as áreas em nossa região que precisam de mais atenção por parte do governo? Claro. Vou repetir algumas. A área de saúde precisa ser fortalecida mais, porque uma rede de serviço aqui significa você não levar o paciente a 240 quilômetros, Fabiano. Isso é um ponto importante. Outra questão de uma área que precisa ter uma atenção especial, e aí é do ponto de vista econômico. Felizmente, a nossa região cresceu muito do ponto de vista econômico, mas nós não temos, por exemplo, um distrito industrial. Nós não temos um CDL. E aí não adianta culpar o governo, tem que ser iniciativa da base. Iniciativa privada. O comércio de Picuí, que é muito grande, detém 70% do ICMS da região, os comerciantes têm que se organizar. Eu vejo críticas às vezes ao governo, mas o governo não criou ICMS. O ICMS é um imposto nacional. E evidentemente que cada estado tem sua autonomia de flexibilizar ou não algumas pautas e valores. Mas todo usuário, quando compra qualquer coisa no comércio, nós já estamos pagando o ICMS. Às vezes o comerciante sonega ao Estado e quer jogar a culpa para o governo. Isso tem que ser muito claro. A mola da economia é exatamente porque o ICMS, Fabiano, como é que ele retorna em benefício para a população? 75% fica para o Estado e 25% do ICMS é compartilhado com os 223 municípios. Então, esse compartilhamento depende do fortalecimento da base. Se nós temos um comércio pujante, crescente, ele tem que se organizar para gerar mais ICMS, para que o dinheiro retorne para o cidadão através dos serviços públicos. Então, isso tem que ser muito claro. Um distrito industrial e um CDL aqui daria um aporte de instalação e um atrativo para que a gente traga indústria para cá, para absorver mão de obra, né? Então, nós já perdemos no passado aqui a Armil, por exemplo, para Parelhas, pela falta de visão dos governantes da época e da própria Câmara Municipal, que não teve a capacidade de entender a importância de uma empresa. Pelo contrário, foi pelo viés que essa empresa viria poluir o meio ambiente. Está aí essa empresa instalada na cidade de Parelhas, com mais de 400 funcionários, com escola para os funcionários, e nós perdemos isso por falta de articulação. Então, um dos pontos que eu ainda vejo deficiente na nossa região é uma grande indústria para absorver mão de obra que hoje fica praticamente a cargo do comércio e das prefeituras. Mas é importante que o governo do estado atraia alguma indústria de grande porte para que a gente possa absorver essa mão de obra ociosa da região. Pelo que eu estou entendendo, em primeiro lugar tem que ter uma obra estruturante para que essa empresa possa chegar aqui, não é isso? Na verdade, uma empresa para se instalar aqui, ela vai querer duas coisas. Primeiro, uma garantia de água e energia, né? E não são muitos problemas para a gente. Mas uma outra bandeira que eu vou defender é o fortalecimento da nossa capacidade de armazenamento de água, Fabiano. Nós temos um problema seríssimo no Curimataú. Todos os açudes da região, eles totalizam apenas 100 milhões de metros cúbicos armazenados. Isso é um açude de médio porte em qualquer uma outra região. Agora, recente, o governo lança a ideia do açude do Japi, que já iniciou-se a obra, para armazenar mais 50 milhões de metros cúbicos de água, que vai ser o dobro do açude Várzea Grande. E da mesma forma como eu fiz o planejamento do município de açudes estratégicos, como o Gravatá e o açude do Narciso, eu vou defender junto ao governo, depois do Japi, uma outra obra estruturante de uma grande barragem aqui, Pedra Branca, entre São Vicente do Siridó e Pedra Lavrada. E aí sim. Japi é Cuité. Japi é Cuité, Damião e Barra de Santa Rosa. E também a adutora atenderia Nova Floresta, Cuité, mais Damião e Barra de Santa Rosa. E quando eu falo em fortalecimento de recursos hídricos, é porque nossa região cresceu, Fabiano, e a adutora que nós temos aqui, ela não atende mais, por exemplo, recentemente foi colocado água em Sossego e está havendo um racionamento porque a adutora não tem mais a capacidade de atender. E o governo também, recentemente, acabou de dar a ordem de serviço para o abastecimento e conclusão de Baraúnas. Então, nós precisamos de água. E, evidentemente, como a formação que tenho na área de recursos hídricos me permite lutar pelo projeto da transposição, que é a nível nacional. Mas, evidentemente, que nós vamos ser beneficiados, porque dentro desse planejamento há uma duplicação da capacidade de armazenamento de água e há também uma duplicação de adutoras para chegar na torneira do usuário, que é que interessa. Vamos pautar o problema que temos em Picuí. Por quê? O planejamento de abastecimento de água de Picuí foi feito no tempo de seu José Mariano.
Veja quantos anos. E a cidade cresceu muito. Em apenas 20 anos, nós tivemos quase que 30% de êxodo da população rural para o centro da cidade. E aí tome plano de expansão e gambiarras. Então, hoje precisa um projeto estruturante para redimensionar toda a rede adutora de Picuí e um sistema de esgotamento sanitário também que vem atrelado às duas coisas. Então, são bandeiras que irei defender com conhecimento de causa. Não se você vê todo governante pensa em saúde pública, em saneamento básico, em saúde, em educação, mas aqui nós estamos falando com conhecimento de um cidadão que mora e reside e que teve a oportunidade de aprender com as angústias dos nossos conterrâneos durante 8 anos. Eu estou morando num bairro Picuí, que é o JK, que tem água 2, 3 vezes por semana. Então, isso a gente tem que ter muita clareza, e aí não vai nenhuma crítica. É porque planejamento estratégico, nós estamos discutindo aqui, mas pensando em 2020, 2018, 2020, 2022 e etc. Projetar para o futuro. E não significa dizer que somos nós que vamos executar, Fabiana. Essa juventude que está crescente, com o avanço das redes sociais, quem imaginaria Picuí, a gente está dando uma entrevista para uma televisão. Então, vocês até me emociono. Vocês estão com o programa Criativo TV, falando sério, hoje entrevistando o candidato a deputado estadual, Buba Germano. Daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do programa.